É isso aí? Todo mundo tá vendo? Uhum. Sim. Top. Deixa eu sair daqui. Então, gente, olá pra todo mundo. Eu vou falar um pouquinho do que foi a Revolução de Stonewall e o impacto que teve na história das pessoas LGBTs. Primeiro eu vou trazer um pouco do background, do que estava acontecendo na época dos anos 60, lá em Nova York, principalmente. Em Nova York, ainda as leis não era permitido, né, ser LGBT, também não era permitido ser trans, né, no caso, porque a lei falava assim que tu precisava usar no mínimo 3 peças de roupas do pertencente ao seu gênero, né? Então, por exemplo, um homem, uma mulher trans, né, que se identificava como uma mulher trans, se ela não tivesse feito a cirurgia de redesignação sexual, que não, né, não existia na época, a polícia podia ir lá, levar essa pessoa pro banheiro, abaixar a roupa que essa pessoa estava usando para ver se a pessoa tinha um órgão genital, né, dito como feminino. Então, tinha toda essa exposição. E também, além disso, os policiais, eles podiam expor o nome dessa pessoa. Então, né, então saía até em capas de jornais, revistas, assim, tipo, que a tal pessoa era homossexual, tinha cometido tal crime, foi preso por isso, isso, isso. Então, tipo, além de toda essa questão de tu poder ser preso, dessa humilhação da pessoa, né, de ir lá pro banheiro e te despir, né, na frente de outras pessoas, tinha isso também de todo o teu nome estar exposto e, enfim, você ser expulso dentro de casa e ter que morar na rua, etc. Além disso, como a homossexualidade e transexualidade era considerado uma doença mental e psicopatia, existiam alguns tratamentos na época que eram de eletrochoque, né? Você podia ir em clínica psiquiátrica. Tinha muito castração química e a física também, né? Então, além de poder eles te dar medicamentos para baixar sua libido, tinha também a questão deles realmente fazer uma cirurgia para fazer essa castração em você, né? E além dessa perseguição dos policiais, né? Esse aqui é o bar de Stonewall. Ele era localizado no bairro de Nova York do Village. Esse bairro, ele era conhecido muito como o bairro de pessoas LGBTs, assim. Além de pessoas LGBTs, né? Ele era conhecido como o bairro onde as pessoas que eram expulsas de casa, ou enfim, moradores de rua, muito ficavam nesse lugar, porque era um lugar um pouco mais seguro do que os outros bairros da região de Nova York. A maioria dos bares, assim, LGBTs, eles eram localizados mais em becos, assim, ou eram um pouco mais escondidos, não ficava, né, tipo, muito exposto, assim. E tinha muito essa questão de que, como era proibido você ser LGBT, e além disso, vender bebidas para pessoas LGBTs era proibido, muitos desses bairros eram controlados pela máfia, né? Então tinha muito essa questão de propina da máfia com a polícia, porque a polícia não queria sempre ter que ir lá e ia fechar esses bairros, esses bares, e depois os bares iam abrir e a polícia tem que fazer todo esse trabalho. Então, claro, fechava uma vez por mês, vamos dizer, os bares para a polícia limpar um pouco a cidade, mas também tinha essa questão da polícia receber propina da máfia, né? E, claro, também tinha muito essa questão de como era uma coisa, um contrabando de bebidas e tal. As bebidas eram muito mais caras que o usual. Vamos lá. O que aconteceu nessa noite de 28 de junho? A polícia, ela tinha um mandato para entrar no Stonewall, nesse bar. E era normalmente, assim, né? Sempre acontecia da polícia entrar lá e querer revistar tudo procurando por bebidas ilegais, por pessoas se vestindo com roupa de gênero que não era pertencente ao seu gênero. Né, de praxe, a polícia podia ir fazer essa investigação e prender as pessoas e fazer, enfim, revirar o bar, fechar o bar. Mas nesse dia, as pessoas estavam assim, muito, muito cansadas de toda essa violência que estava acontecendo com elas. E quando a polícia estava lá dentro mexendo no bar, revistando, eles foram prender uma jovem lésbica. E essa jovem, quando ela estava sendo forçada para entrar no carro da polícia,
ela começou a gritar, assim, para as pessoas que estavam olhando, tipo assim, gente, vocês não vão fazer nada, sabe? Tipo, tá com alguma coisa nos policiais, eu tô cansada, eles estão me machucando. E aconteceu que as pessoas começaram a perceber que, tipo, era muita violência, estava cansada disso. E eles começaram a jogar, realmente, jogar coisas nos policiais, assim, objetos, garrafas, sabe? Tudo que tava em mão, assim, começar a jogar nos policiais para eles parar de machucar essa mulher e essas outras pessoas que eles estavam querendo levar para prisão. E começou realmente um clima, assim, de guerra, de briga, dentro e fora do bar. Dentro, quando eles estavam levando, né, essa mulher lésbica para van de polícia, tava começando muitas pessoas estavam olhando assim no fora do bar. E foi onde começou um pouco dessa questão das pessoas estarem jogando garrafas e tudo mais. E começou lá fora primeiro, assim, essa violência. Tanto que uma das figuras importantes, né, nesse movimento era a Silvia Rivera e a Marsha P. Johnson. Mas muitas pessoas acham que elas que começaram a atacar esses objetos na polícia, porque eles foram para prender elas. Mas num podcast que aconteceu mais tarde com a Marsha, ela contou que ela estava comemorando o aniversário dela, na cidade, né? Ela e a amiga dela, a Silvia. E elas chegaram nesse bar quando já estava acontecendo essa revolta. E elas viram que tava tipo fogo, sabe? Que as pessoas estavam começando a tacar fogo em carros, tava um caos assim enorme. E elas começaram a incitar mais as pessoas a fazer essa revolta e bater de frente com a polícia mesmo, assim. Tanto que a polícia ficou muito surpresa porque eles foram no número usual deles, que eram algumas viaturas, alguns policiais, e eles tiveram que se esconder dentro do bar, assim, uma hora, porque tava tipo, muito clima de guerra fora, tanto que tava até carros sendo queimados, etc. E, claro, chegou um momento que eles pediram ajuda, eles chamaram a tropa de choque. E, claro, a situação ficou bem mais intensa, assim. Teve muita violência, começaram realmente... Muitas pessoas ficaram feridas, ninguém foi preso nessa noite, ninguém morreu nessa noite, pelo que se sabe, assim. Mas muitas pessoas ficaram realmente bem feridas. E isso durou, assim, até de manhã, e eles desistiram, saíram, não tinha mais muito o que fazer ali. E depois que essa revolta baixou um pouco, assim, foi onde os LGBTs eles pararam para pensar um pouco no que tinha acontecido, que foi a primeira vez que eles tinham se juntado para fazer essa revolta mesmo, para bater de frente com os policiais. E tanto eles quanto os próprios policiais e a polícia em si ficou muito surpresa com a força que essas pessoas LGBTs tinham, né? Porque foi onde eles começaram depois, nas próximas vezes que isso estava acontecendo, porque no dia seguinte o bar abriu também, né? Eles não fecharam o bar, as pessoas que comandavam o bar foram para lá para abrir de novo, foram o público novamente, porque eles, assim, não, chega, sabe? Não vamos mais aceitar isso. E uma coisa muito legal que teve também, porque na época eles tinham os periódicos, né, do público LGBT. Então, onde eles realmente estavam escrevendo ali que, tipo, a gente aconteceu essa revolta no dia 28 de junho, que foi essa semana, enfim. E durante esses próximos dias eles estavam espalhando que eles tinham feito essa revolta, que se houvesse alguma próxima vez que a polícia fosse lá e bater nos bares e para prender todo mundo, era pra gente bater de frente com eles de novo, para ele não ficar mais calado. Então foi indo meio que de boca a boca, assim, sabe? O que foi uma coisa super importante, assim, para a história. Deixa eu... Ali. Então, eu vou falar agora um pouquinho do legado, né? O que aconteceu. Depois, né? Depois que aconteceu a Revolução, eles foram nos periódicos, foram escrevendo sobre o que tinha acontecido, para passar para frente, para as pessoas saberem o que estava rolando ao redor, assim, que eles não iam mais ficar calados, e que eles é uma forma de protesto mesmo, eles ir lá abrir esse bar e continuar indo até a polícia realmente, né, meio que parar essa perseguição. Então, exatamente um ano depois que aconteceu a Revolução,
essas pessoas voltaram na frente do bar Stonewall para fazer a primeira parada LGBT, né? Na época, eles usavam muito a denominação gay, que não necessariamente era uma pessoa, um homem homossexual, mas sim pessoas da comunidade. E no começo que eles chegaram lá para fazer esse protesto, a lei não tinha mudado, enfim, estava ainda um pouco, né, ainda acontecia muito das pessoas ser presas, muito de não conseguir emprego, de ser exposto, mas eles quiseram chegar lá na forma de protesto para realmente para falar para toda a cidade que eles estavam ali, talvez existindo, e percebiam que a união fazia força. Então foram poucas pessoas assim que se reuniram na frente do bar, primeiramente, e para ir marchar, para realmente para levantar a bandeira, né? E quando eles estavam indo andando, claro, tinha muitas pessoas olhando eles e julgando muito e enfim, estavam querendo fazer essa humilhação mesmo, porque eles estavam sendo diferentes. Mas teve muitas pessoas que estavam apoiando, assim, muitas pessoas estavam começando a se juntar. Tanto que eles fizeram uma passeata enorme, assim, nesse mesmo dia, né? E foi meio que registrada a primeira parada LGBT que aconteceu no mundo. E nos anos seguintes, eles continuaram com essa tradição, né, de sempre fazer nessa data ou nesse mês, sempre fazer essa passeata em forma de orgulho mesmo, de mostrar que nessa data de 28 de julho de 60, 28 de junho de 69 aconteceu. Primeira vez que o povo LGBT bateu de frente com a polícia, resistiu à prisão, resistiu à humilhação, de uma forma de protesto e de orgulho. E isso acontece até hoje, assim, né? Por isso que mês de junho é considerado o mês do orgulho LGBT, né? Porque o orgulho que a gente fala não é orgulho de eu ser um homem trans, de beijar homens e mulheres porque eu sou bissexual, mas sim o orgulho de que eu sou um sobrevivente, né? Que acontece muito ainda isso hoje, de pessoas serem humilhadas, não conseguir emprego, sofrer violência física e psicológica por ser quem é. Então, esse orgulho nada mais é do que ter orgulho de ser uma pessoa sobrevivente, de orgulho de que a gente resistiu e a gente vai resistir. A sociedade precisa estar mudando, né? E tanto que hoje o local de onde era o Stonewall Inn, ele é um monumento histórico monumento nacional dos Estados Unidos, é onde as pessoas LGBTs vão lá para celebrar e para relembrar o que aconteceu naquele lugar. E exatamente em 2019, que faziam 50 anos, né, desde a revolta do Stonewall, a polícia de Nova York deu uma declaração pedindo desculpas pela violência que tinha contra essas pessoas LGBTs, que era muito forte naquela época. Claro que ainda hoje acontece muito, assim, mas que é uma coisa muito estranha, assim, depois de só há 50 anos, assim, que é um tempo enorme, que a polícia foi lá e deu uma declaração pública sobre essa violência que estava acontecendo. E que infelizmente ainda acontece não somente com pessoas LGBTs, mas com pessoas pretas. Então, que infelizmente isso ainda acontece hoje em dia, mas que esse sentimento de que a união faz a força é super importante, assim. E é incrível ver o que a gente conseguiu, né? O que eles conseguiram naquela época e o que a gente ainda está conseguindo. Essa é uma fotinho do que aconteceu em 1970, um dos cartazes. E eu acho que era isso, sim. Eu queria falar um pouco, queria trazer o que tinha acontecido naquele dia. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar também, fica super aberto. Nossa, muito massa. Nossa, muito massa, não fazia ideia. O Tchelinho até comentou ali no chat, tipo, bizarro essa lei, assim, bizarro. Eu não consigo ver o chat aqui. Tá vendo aqui?
Deixa eu ver. Mas o que o Tchalin comentou? Bizarra essa lei. Sim. Ah, agora eu consigo ver o chat. Pode falar, Dieguinho, tá liberado o microfone. Eu não sei se tá comendo, prefere falar no chat. Bom. Desmutar. Mas houve mudança Dali. nos atos? Então, há exatamente um ano depois ainda não teve nenhuma mudança na legislação. O que aconteceu foi nos anos seguintes, né? Quando eles continuaram com essa proposta de fazer sempre essa passeata e sempre ir na justiça pedindo os seus direitos, né? Tá, agora eu consegui me desmutar. Tem jeito. A resposta foi... Tem uma série no Netflix, chama Pose, e eu acho que ele retrata um pouco essa época, e ele retrata bastante a parte da expulsão das casas de pessoas. Ele é mais focado em pessoas trans, mas é uma baita série, assim. A história é muito boa e dá um choque, assim. Eu recomendo quem não viu, chama Pose, bem massa. Ah, sim, eu comecei a ver. É mais na época dos anos 80, né? Que fala a série. Mas é realmente bem interessante, assim, porque na série eles retratam bastante da questão do emprego, né? Que já era aceitável as pessoas trans fazerem a cirurgia e poder se vestir de acordo com o gênero que se identificasse, mas ainda tinha muita repressão na sociedade, né, em relação a conseguir emprego, né? Tem até uma cena, acho que é no primeiro episódio, que uma mulher trans vai lá pedir emprego e tinha um cartaz assim dizendo que estavam contratando, daí ela falava assim, mas nós não estamos contratando, né? A vendedora fala assim. E ela disse, mas tem um cartaz ali. Daí ela disse que não estão contratando e é isso. Nico, a gente tá vendo a tua tela compartilhada ainda. A gente tem que parar de compartilhar. Por isso que você não tava vendo as coisas. Isso. Não sei se o Nico já falou. Eu tive que dar uma saidinha. Alguém abre o link. A série Pouso para dar uma olhada. Não sei se o Nico chegou a falar, teve uma hora que precisei dar uma saída porque chegou alguém aqui, mas sobre o documentário que tem na Netflix, que fala sobre a história da marcha e tem toda a história de Stonewall, que chama Death and Life of Marsha P. Johnson, que, enfim, conta toda a história dela e começa contando a partir da morte, sobre como a morte dela não foi investigada, né? Enfim, foi abafada pela polícia. Enfim, para dar para conhecer bastante o legado da marcha, né? E, enfim, uma outra referência até para deixar aqui, não sei quem conhece o canal da Rita Von Hunt no YouTube, né? O Tempero Drag. Ela tem uma série de vídeos que ela fala, que chama Mulheres Foda, em que ela traz histórias de mulheres foda da história. E um deles é sobre a marcha, é o número 11. Eu até vou deixar o link aqui daqui a pouco. E, enfim, que ela faz ela conta toda a história da marcha, da importância dela para o movimento LGBT, mas também ela traz o contraponto desse mito fundador, né, de que Stonewall tenha sido o fundador do movimento LGBT. Ela traz até alguns movimentos que tinham acontecido no mundo um pouco antes disso. Na descrição do vídeo tem inclusive vários materiais que faz relações com esses momentos históricos, que é bem legal da gente comparar e conhecer também. Eu vou deixar aqui depois para quem quiser conhecer. Ah, bem legal. Coloca a Raizito lá no Slack, que depois a gente fecha aqui e sai do chat. Ah, tá. Uhum. Vou pegar essa série aqui que o Tchalin botou também. Eu acho interessante a gente se dar conta também de que tudo isso que a gente está falando, de eventos que parecem super históricos, super antigos, fazem, na verdade, uma geração só. Então, para muitas pessoas, é muito recente ainda, né? Uhum.
Imagina, é apenas em 2015 que as pessoas do mesmo sexo conseguiram casar nos Estados Unidos, né? 5 anos atrás. Uhum. Então, ainda tem muito a se conquistar, com certeza. Uhum. Era isso? Mas alguém tem alguma dúvida, contribuição? Nossa, brigadão, Nico, brigadão mesmo. Imagina. Dia 28 já tinha um super significado agora. Tá visceral. Sim. Fechou então, gente. Obrigada, Nico, obrigada galera que tava aqui. Valeu, Nico. Obrigado. Obrigada. Saudades. Nico. Eu... Tchau, tchau.